Gente, eu tive na palestra no passado com a Oprah. Ai, maravilhosa. Eu tava lá. É I was mesmo? there. Eu adorei Gente, ela. só de respirar aquele ar dela, né? Adorei Ela é o maravilhosa. empoderamento dela, sem mimimi. Adorei. Zero. Eu esperava, viu? Eu tava até meio receoso, né? E vai ter algumas conversinhas meia nada. Nada, Até porque a sensacional. apresentadora buscou ser vítima e ela falou, eu não sou vítima. Você Nunca. lembra? Ela falou, never. Never. I never. Maravilhosa. Exatamente. Ali ela deu no peito. Pá. Foi eu mesmo. falei, caraca! E ela falou, conhecimento liberta. Com Não é isso? Foi o que certeza, ela falou foi. quando a avó dela falou, aqui é o seu lugar. Ela falou, aqui não é o meu lugar, vovó. Lugar de pobreza, de humildade, negra. E ela falou, aqui não é o meu lugar. Então, o conhecimento liberta. Com É certeza. isso, é transformador. E falando em conhecimento que liberta, eu quero falar como fluência, como ferramenta de vendas, porque eu quero trazer um pouquinho da minha história Ai, também. já não quero é? saber, porque eu não sei a sua história com a fluência. Isso, e eu quero como saber tudo. a fluência em inglês, ela pode influenciar Tá. diretamente o resultado das vendas. Porque quando eu estou falando de vendas, gente, você não vende diretamente talvez um produto ou um serviço, mas você está vendendo uma ideia, um projeto, como arquiteto, como engenheiro, como o que seja. O inglês é verdadeiramente transformador. Então, conta um pouquinho aqui. Eu acho que a primeira coisa, Ben, que vai influenciar mais muito no nível hard é o quanto você se sente confiante quando você fala um segundo idioma. Isso muda muita coisa. É o nível de empoderamento de você fazer uma coisa que de fato é difícil. A pessoa que fala pra você, inglês é super fácil. As regras são, falar inglês não é fácil. Verdade. Falar, principalmente depois de adulto, requer coragem, requer exposição, você vai se expor. Você vai errar, inclusive no seu pronunciation. Exatamente. Então, acho que isso é uma das coisas. A primeira coisa é como você se sente em relação a falar um segundo idioma. Maior autoconfiança. E eu acho... Autoridade. E autoridade É isso, também. você- Quantas é vezes você vai confiança, buscar né? conhecimento lá fora? Exemplo, a própria palestra da Oprah que a gente foi. Que coisa mais gostosa, que você não precisa de fone, você não ter aquele espaço ou mecanizado de entender. Você entender as coisas direto da fonte. É outro rolê. É verdade. Essa que é a verdade. É verdade. Mas hoje a gente tem foninho. Gente, não dê para as máquinas uma coisa que você tem que fazer. Entende? Porque você não vai negociar, uma máquina não vai negociar com você. A verdade é essa. Então eu tive, Ben, na minha jornada, esse cara eu gosto muito de contar, porque eu lembro que ele chorava contando isso pra mim. Um homenzão lindo, maravilhoso, alto, forte, querido, dono de uma empresa ele tinha empresa de exportação de soja e açúcar e algodão. Então era uma mega olha o poder. indústria, era um poder. Só que toda vez que ele ia viajar, ele tinha que levar a danada da secretária, nada contra, mas era ela que apresentava e vendia pra ele. Uau. Ela vendia com o amor que ele tinha? Lógico que não, gente. Ele viu aquilo nascer. Ele ia nas plantações de algodão, entendeu? Então o cara tinha um amor por aquilo. E é óbvio que terceirizar isso pra outra pessoa tirava o poder dele, né? Tirava essa coisa de como ele se sentia. Ele ficava praticamente todas as viagens calado e quem estava ali sempre à frente das operações era ela. Até que ele decidiu e falou, não, eu não quero mais entregar o meu bebê para outra pessoa ninar, né? Então eu acho que nas vendas, principalmente em vendas, onde você precisa imprimir a tua alma, né? Você imprime o teu gostar daquilo. Tem que ser você. Entende? Então, eu acho que a fluência faz toda a diferença quando você vai negociar alguma coisa. Boa, Né? perfeito, gente. Como que você aprendeu inglês? Conta pra gente, Olha, eu também quero saber. eu vou contar, porque às vezes, mas eu não vou viajar para fora do Brasil. Eu não vou fazer viagem internacional. Gente, aqui no Brasil você fala com muito estrangeiro e você vai para outro nível a partir do momento que você tem a língua. Sim. E eu vou contar para você aonde eu me senti um analfabeto. Já advogado, casadinho, a Rosinha grávida do nosso primeiro menino, o Henrique, e nós, primeiro foi quando casamos. Eu nunca tinha saído do Brasil, né? Então fomos para Cancún na nossa lua de mel. E a Rosinha, eu como não falava good morning, né? Daí a Rosa fala inglês, né? Eu falei, ótimo. Fomos para os Estados Unidos e depois para o México.
E, ok, espanhol, porque o gaúcho, fronteira com a Argentina, o espanhol, um portunhol não, um espanhol ok, porque atendia, estudei um pouco, mas daí eu lembro perfeitamente, nós estávamos num cruzeiro, a Rosinha grávida, acho que de 6 meses, e um casal de americanos no elevador perguntando sobre o bebê. E ainda bem que ela falava, né? A Rosinha falava um pouco, né? E eu falei, caraca, que vergonha, meu. Eu já empresário, já, poxa, né, ganhando dinheirinho e eu, É meu uma Deus, sensação cara, de poder sensação mesmo. de Não nada. pertencimento, né? Você é um nada. É isso que eu me senti. Eu falei, cara, isso não pode continuar desse jeito. Mas ok, a vida seguiu e a vida correndo. Daí nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a Chrysler do Brasil. Que legal. Isso lá em 97 para 98. Então o Henrique nasceu em 97, 98, só que o meu sócio, ele era fluente em inglês. E eu não. Então nós estávamos trabalhando para a Chrysler, mas eu de bastidores. Mas de alguma maneira, eu tinha um contato com o americano vendo eu trabalhar, dizendo... E o dono da agência que nos contratava falou, pô, Ben, você não fala inglês, cara? Eu falei, meu, não falo inglês. Por quê, Ben? Sempre fui bom aluno. Marcelo, sempre fui bom aluno em Porto Alegre. Química, física, matemática, eu sempre fui um bom aluno. Mas, Ben, por que você não aprendeu inglês? Porque eu nunca pensei que eu ia precisar. Eu, como gaúcho, vou dizer uma limitação. Por que eu vou falar outra língua? Não preciso e não vou. Então, eu estudava para passar de ano. Era média 7 no Rio Grande do Sul. E tudo bem. E aquilo eu passava, era como que eu deletasse da minha mente. Não usava, não precisava. Até que... E aí, Ben? Agora a gente quer você trabalhando, mas você tem que ter o inglês. E aí... sem grana, com um bebezinho recém-nascido, e eu falei, caramba, eu vou ter que ir. E só que me disseram o seguinte, cara, você se afaste de latinos, quanto menos português, para onde? Daí eu fui para Washington, D.C. Nossa Senhora. Chamava Diplomatic Language School. Ai, que legal. E lá fui eu me aventurando, sem grana. Sem saber nada. Nada, realmente. Eu não tinha... Eu tinha o Good Morning. Perrengão. Perrengue total, assim, para fritar. Eu falei, e agora? Bom, eu vou ter que aprender. Eu vim aqui para aprender. Show. Então eu me tornei motorista da minha host mother, a Jane, uma britânica casada com um americano. Que legal. Então eu dirigia para ela, eu ia para natação com ela, estudava 24 horas. Eu fiz uma imersão na língua norte-americana. Maravilhoso. E com isso eu falei, e tinha, no meu quarto tinha todos os verbos to be's possíveis, e eu ouvia a rádio, e eu fiz uma imersão verdadeira. Tanto é que eu já fui tendo os upgrades lá na escola, e fui ganhando presentes, e o pessoal gostava, porque, gente, nós é que fazemos nosso espaço. Então a Jenny cuidava só da minha roupa dos alunos, que legal. Só a minha roupa, tinha os outros 7, 8 alunos, eu só ficava com os alemães, com os japoneses, eu tinha um espanhol que nem próximo. Moral da história. Daí eu fiz o TOEFL. Que legal. Fui homologado pela Chrysler. Olha. E passei a ser o representante da Chrysler no Brasil. Chrysler, Dodge e Jeep. Então eu fui para Detroit 3 anos representando o Brasil. Uau. Recebi os treinamentos, o Training to Trainers, e via e multiplicava isso no Brasil. Que então show. sou muito grato à Chrysler e a oportunidade de ter ido para lá. Fiquei quase 4 meses. Legal. E voltei, graças a Deus, voando. Claro que a gente perde, né? Mas, e aí passei a viver a oportunidade de ganhar dinheiro. Porque aí eu estava em outro nível. Tanto é que a sociedade acabou e eu continuei atendendo a Chrysler, daí passei a atender a Mercedes, outras marcas. E sabe aonde foi? Eu tive um grande problemão. Olha o inglês me salvando mais uma vez. Daí passamos a trabalhar com a Nissan. Tá. Lançamento da Nissan Frontier. Daí vieram os americanos. E eu estava com a diretora de comunicação, a Kátia Costa, na época, e ela falou, Ben, então eu vou acompanhar, então... e ela falou assim, você fala inglês? Eu falei, falo inglês. Ela falou, você fala inglês? Falo. E os americanos entraram comigo no carro, e eu dei um show, graças a Deus, e aí, assim, as coisas fizeram isso. Porque a Chrysler acabou o contrato, a Mercedes comprou, acabou, e aí é onde o inglês me salvou.
E a partir daí, com os chineses, com os japoneses, falando inglês aí que ia querer entendendo o inglês do chinês é fácil, viu, gente? Facinho, velho! E aí foi a grande transformação da minha vida, Marcela. Graças ao inglês, Olha só. eu tive a grande oportunidade de receber as oportunidades. Sim. É isso. E Mas tomar a tua elas. mentalidade ajuda muito também, Ben, porque uma coisa que infelizmente acontece na grande maioria das vezes, ao longo desses 31, quase 32 anos de carreira que eu tenho, eu vi muito mais pessoas irem para fora e voltarem sem influência do que voltarem com. Por quê? Porque não foram com a mentalidade certa. Ah, eu vou chegar lá, vai dar tudo certo. Não, você vai viajar, suas crenças vão com você. Então, o que acontece? Eu vou lá, aí eu me meto com um monte de brasileiro, só fico com brasileiro, só converso em Carência português. afetiva. A carência que você vai estar é imensa. E assim, o brasileiro fora, ele é tão carente que ele vê um bandido falando português, ele fica amigo do bandido. Ah, você do Ai, você Brasil fala também. português, meu É. Deus. Porque o cérebro de fato faz isso aqui. Ai, que delícia, ele relaxa. Então, essa história, a tua história de superação com o inglês, é uma história que eu diria pra você que é uma em 100. Talvez, É mesmo, olha tá? Porque você foi muito determinado e imbuído no fato de eu não vou ficar falando português, eu vim para aprender. Então, Exato. você fez o teu dinheiro valer a pena, Exato. né? Não, eu não vou ficar aqui gastando em dólar para falar português, né? Olha, é isso.